Saúde a todos essa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, alegre, feliz, por saber que Deus está trabalhando. Hoje é segunda, né? Então ontem foi o dia de votar, né? Foi impressionante. Coisas que eu vi que não dá de acreditar. Pode até dizer aí os mais animados que essa política não está sendo tirada do nosso presidente Bolsonaro. Você pode até dizer que não, mas está sendo tirada. E tem um monte de crente que parece que não consegue ver o que os outros vê. Não consegue ver. O que tem de crente hoje triste, nem fiquei alegre, nem fiquei triste. Já estava sabendo disso e veio avisando isso aqui faz hora. Irmãos, se apegue mais a Deus. As propostas de Deus, biblicamente falando, é de tempos ruins. Mas nós insistimos que depositamos a nossa confiança, às vezes, no ser humano, né? Tá aí, dia 30, eu acho que de novo nós vamos votar de novo, né? Mas o doido é ver crente votando em PT, gente, é muito cabuloso, viu? Como que a pessoa não consegue enxergar a maldade daquele cidadão lá que, né? Não consegue enxergar, mas todo mundo é livre, né? Livre para fazer as suas próprias escolhas. Só que uma vez, lá atrás, esse homem nos decepcionou muito. Mas tem uma renca aí que parece que recebeu uma migalhinha dele que vai viver na migalha o tempo todo, e o que vai vir para frente no governo dele, com certeza, vai alegrar muitos corações de todos os petistas. Eu tenho certeza que vai. Quando tu estiver chorando, você não venha... Quando todo filho estiver traficando livremente, não venha questionar nada não, viu? Que vem tempos ruins aí. E a culpa é toda nossa. Deus, ele dá o governo que o povo quer. Em algumas ocasiões ele dá. Até biblicamente a gente vê Saul sendo escolhido pelo povo e não por Deus. Não teve aprovação de Deus. Mas o povo queria, então deram. E o final dele? O final dele foi ser repudiado pelo próprio Deus por questão da desobediência dele. Esse cidadão aí, esse satanás aí não é outra coisa, não sei isso. Eu continuo na posição que o meu Jesus está. Ele está sentado à direita do Pai. Jamais vou ser esquerda. E tem muito crente aí, bom tomar vergonha, votando nesse tal de Lula. Você vai se arrepender, viu? Você pode ter certeza. Nós vamos sofrer, porque isso é bíblico. Está vindo aí os dias difíceis. Mas você vai sofrer também. Vai sofrer amargamente, porque eu sei que vai vir muita perseguição. Você vai sentir saudade dos cultos. Porque assim que ele assumir, se Deus permitir isso, ele vai vir para cima de todas as igrejas. Você pode ter certeza, católico é tudo. Vamos pagar essa conta por questão do povo de Deus não ser unido. Ah, mas Bolsonaro aqui... Não, Bolsonaro está aí para salvar ninguém. Mas ele é um homem com uma mentalidade que eu concordo com ele, em muitos fatos. Tem os erros dele ser bocudo, mas quem aí não tem essa natureza? A maioria de nós temos. Mas ele pensa em família, né? Ele defende a causa do povo de Deus. E tem uma pastoraiada aí também, que tem que levar também, né? Tem uns pastores aí que já se deslocaram, estão mais políticos do que pastores, né? Bom de tomar vergonha também e se posicionar como povo de Deus, como líder do povo de Deus. Tem muitos pastores aí também nos enchendo, tá mais político, né? Ah, mas os dois tem que... Não. O caminho do céu é diferente da política, totalmente diferente. O caminho do céu, ele aplica amor, o caminho do céu, ele aplica decência, ordem.
Já esse mundo que está vindo para frente aí, como já tentaram em 3 mandatos praticamente, banalizar a família, banalizar as igrejas. Estou vendo aí um monte de macumbeiro unidos e crente votando. Isso que eu acho incrível isso. Como que as pessoas não conseguem abrir seus olhos? Ah, pastor, mas eu sou petista. Não estou gostando dessa sua conversa. Você não é obrigado a ficar aí? Pode vazar. Não tem problema não. Pode vazar. Que hoje você vai escutar se você ficar aí. Então assim, cada um tem a sua opinião e essa é a minha. A minha. Eu sou assim. Não sou esquerda, não tem como ser. Esse homem não tem nada de bom, nem para a nação e nem para o povo de Deus. A nação vai sofrer também. Será que você não consegue ver o que está acontecendo? Que tem umas pessoas que parece que colocou tampa-olho, só olha para um lado. Vocês não estão vendo as desgraças aí no mundo político, nesses países lateral nosso aí, Argentina, Venezuela? Vocês não estão vendo isso não? Pois é esse mesmo regime que está vindo para cá. Meus parabéns. Vocês, nós como crentes, né, estamos sendo uma raça extremamente covarde, a maioria de nós. Eu vi uns crentes votando, falou para mim ainda, eu sou petista, porque o PT é isso, é aquilo. Eu sei que o PT, nem Bolsonaro, nenhum, nem o outro vai trazer nenhum resultado, mas a Bíblia diz que haveria de vir tempos difíceis, e eles vão vir. Só se Deus resolver mudar o quadro agora dentro de 30 dias, mas acredito eu que não. Porque essa política vai ser tomada. Ela vai ser tomada, ela está sendo tomada. E nós que servimos a Deus, não tem esse negócio de esquerda não. Mas a maioria aí, né, meus parabéns, que Deus abençoe, que eu vou pagar o preço, mas você também vai pagar o preço da nossa desorientação. Como que um homem que roubou mais que o Lula, meu pai do céu, esse programa não é político, mas eu não consigo ver um crente votando naqueles camarada endemoniado até o talo, onde apoia homossexualismo, apoia aborto, apoia bandido, legalização de droga, e o crente lá votando. Ele vendo aí alguns vídeos dele recebendo o Zé Pilintra, o guia principal dele. Vocês sabem o que é isso? Não, eu já fui macumbeiro. Zé Pilintra é a porta dos enxum para trás. Começa nele, ele é o mais leve. Aí entra os tranca-ruas, aí o pau come para baixo. A gente vendo aí do lado desse partido, né, esse partido satânico, vamos dizer assim, a crentalhada votando. Ah, eu sou PT, porque o PT me deu uma bolacha. Infelizmente, ele te deu uma bolacha, ou me deu uma bolacha, mas enquanto isso eles dividiram a fábrica dela, viu? Uma meia dúzia. E vai voltar esse sistema novamente, né? Agradecer a Deus, porque tudo está escrito, é bíblico isso. É bíblico, os países vizinhos nossos estão tudo em crise. Tem gente pensando que o Brasil está em crise. O Brasil não está em crise. O Brasil está passando por um momento, mas eles estão sabendo contornar isso. Mas a Argentina, bem ali, procura saber o que a esquerda está fazendo. Procura saber, irmãos. Tenha misericórdia dos seus filhos. Seus filhos vão para a escola e vão passar a ser orientados com a cartilinha lá, onde o banheiro é um unissex. Vai ser melhor ensinar seu filho. Agora depois não reclame. Não reclame. Eu sempre falo nas lives aqui, irmãos, Bolsonaro não é Deus. Tem uma pastoraiada aí colocando Bolsonaro como Deus, Jesus como um mero telespectador, sentadinho lá embaixo. Não, Jesus ainda senta na cadeira do meio, a igreja ainda é dele, e vai chegar o tempo que nós vamos perder essa liberdade que eu estou tendo aqui hoje, de expor o que eu penso, de expor o Deus que eu acredito, de expor com liberdade, que vai vir regime bem brabo aí, se nós não vigiarmos.
Mas meus parabéns para cada crente que votou lá no PT, esperando mais uma bolachinha. Meus parabéns, você tem esse direito. E eu também tenho o direito de te criticar. Viu? Você, para mim, é um crente ateu. É um crente macumbeiro, na minha opinião. Porque nós não nos unimos com esse tipo de porcaria. Nós não nos unimos com pessoas tão desatinadas, sem moral nenhum, ladrão, está mais que provado. Ladrão e outras cositas mais que não me cabe aqui, porque ladrão já está mais que provado, mas existem outras coisas em cima de Lula que vocês não fazem nem ideia. Uma boa parte aí não faz ideia de quem é o Lula. É um bandido. A paz do Senhor, família abençoada, cheguei em paz, graças a Deus. Eu espero que o pastor Cida esteja pulando bem alto. Eu acho que está aí também o meu grande amigo Júnior, né, cara? Eu acho que é ele. Ele não falou nada, né? Mas ele deve estar ainda engolindo essa votação. Então, irmãos, é bíblico isso. Olha o que diz aqui. Vamos para dentro da palavra, já que aqui... Eu sei que tem uma cretalhada aí que vota no PT. Se você é petista, sai fora daí. Porque você vai apanhar hoje até da coisa ruim aqui. Né? Senhor Queiroz, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Né? E os demais aí, que eu não sei o nome, porque não escreveu nada, o Júnior eu já vi ali, tá? Né? Que espero que você esteja bem, Júnior. Você, a tua esposa, e o Elvis Ramos, é o Magrelinho. Boa noite, meu querido pastor. Vamos lá, vamos para dentro da palavra. O que é o bom é você explicar isso dentro da palavra, né? Sei que Deus te abençoe, meu filho. Da mesma maneira, a senhora tem tem uma importância muito grande na minha vida, né? É muito especial, né? São coisas assim que a gente já viveu, já morei na casa tua, né? Por isso que já foi meia mãe minha e ainda me chama de meu filho, eu com cabecinha branca. Eu tenho mais cabelo branco do que ela. Mas vamos falar de Deus aqui hoje. 2 Timóteo 3, versículo 1, começa a leitura mais ou menos assim. Vocês vão de entender, não entrar em acordo comigo, mas entrar em acordo com a palavra, que todos que estão aí são homens e mulheres de Deus. Né? Acredito que vocês vão entrar em acordo com a palavra, porque se nós não estamos mais ouvindo o pregador e nem mesmo a palavra, quer dizer que tudo está perdido, né? Mas vamos para a palavra, que na palavra que a gente destrincha isso. Que esse é um tempo que eu já espero, tá? Eu estou aqui, eu estou triste, ao mesmo tempo eu estou alegre, porque quando eu abro a Bíblia, eu me deparo com certas palavras que vêm, até inclusive algum tempo atrás eu falei disso aqui. Hoje eu vou repetir de novo, porque ontem eu fiquei abismado de pessoas até ligadas a mim, que foram votar dessa maneira. Você é ateu, é? Eu sou ateu para votar numa praga daquela, sabendo que tudo que vem aí vem para desmerecer a Deus. Nós somos defensores das causas de Deus. Não podemos defender Deus, mas as causas dele aqui na terra é de responsabilidade minha e de responsabilidade tua. Coloca uma coisinha na cabeça, principalmente você que vota nesse inseto. Talvez votou, mas lembra que você tem filho. Depois você não venha reclamar. Pastor, eu quero pedir oração pro meu filho que está na droga. Eu quero que tu morra junto com ele. Porque você está fazendo uma escolha que Deus vem te avisando. Além do povo lá em cima está roubando também, né? Isso aí com certeza tá. Essa é uma política programada, dominada por Satanás, aonde se a igreja não se posicionar, temos andar para trás. E a coisa pior que eu vejo é a conta chegando. Eu sempre falo isso. Sempre falo isso. Alguns pastores que já não é mais pastores, são mais políticos do que pastores, se metem em tudo. E outros pastores que com a política de Bolsonaro se deu muito bem, né? A gente sabe disso, né? E nós temos que nos posicionar no nosso lugar. E hoje, assim, não estou aqui com raiva, nada, eu só estou preocupado, porque
Você está pronto para os dias difíceis que estão vindo aí? Eu sempre aviso isso aqui. Gente, começa a orar mais, começa a aplicar Jesus, começa a pedir em nome de Jesus a que Ele possa encaminhar isso, mas nós não podemos parar também o plano de Deus. E o Brasil tem que apanhar. Tem que apanhar, que o tanto que nós estamos brincando com Deus é fora da casinha, fora do limite. Com Deus ninguém se... grandes homens de Deus é extremamente contaminado, que senta na cadeira do meio aí de grandes ministérios, que não tem mais a obra como resgate de alma, mas tem a obra como próprio benefício. Aonde eu posso me dar bem, levar uma vida de luxo. Quantas igrejas estão vivendo assim? A conta chega. Deus pode permitir coisas terríveis para a igreja brasileira, porque aqui é um país que se diz, entre aspas, laico, né? Todas as religiões têm liberdade aqui, mas esse tempo tá para acabar. Se nós não nos posicionarmos e se arrependermos das coisas que nós estamos permitindo, das coisas que nós estamos vendo e não confrontamos mais, deixa, tá na mão de Deus. Tem coisa que é você e eu, é responsabilidade minha e tua. É por isso que eu tenho um monte de inimigos, não tô nem vermelho. Eu tenho inimigos pastores que são inimigo meu, mas eu disse para ele o que ele tinha que ouvir. Rapaz, se posiciona, larga a mão de estar roubando na igreja. Tem pastores aí roubando, não é todos, viu? É uma parte. Roubando, só arranca a lã das ovelhas, só fala em dinheiro dentro da igreja. Não é assim? E quando vê politicamente uma brechinha para se dar bem, ele vai lá e se enrosca, e aí se suja todo, mas continua ali no púlpito. E Deus vai depurar a igreja dele. Se essa coisa ruim assumir, Deus vai permitir que a igreja seja separada um pouco o joio do trigo. E é aí que nós vamos ver quem é quem. Como está no caso da China, que todas as igrejas só falam o que o presidente chinês, tá, de esquerda manda. Guatemala, você não sabe não? É tudo esquerda, viu? Guatemala, nós temos Argentina à esquerda, Venezuela, viu, irmãos? Viu? Então presta atenção, porque se essa doença entrar no nosso país, mais 10 países, de uma proporção, um domínio muito grande sobre a terra. Então nós temos que ver isso, presta atenção que a Bíblia nos informa com relação a isso. 10 países se levantarão e elegerão um como líder geral, e é esquerdista. Entende? É um líder que não tem nada a ver com Deus. A irmã Neide, cara, deixa eu ver aqui. Silva Neide. A paz do Senhor, pastor, quero fazer uma pergunta para o senhor. Como o senhor é um grande pastor, só quero uma resposta, porque tenho o senhor como um pai. Porque tantos evangélicos, né, conhecedores, pregadores da palavra, né? Como é que eu... Deixa eu ver aqui. Eu tô com um probleminha aqui para... Grandes pastores, né, para papai, conhecedores, pregadores da palavra. O tal do telefone é ruim demais, irmãos. Eu não consigo ler, me dá o teu aí, cara. Agora baguncei tudo aqui. Não é brinquedo não, mas vamos lá. Agora eu vou ler por esse aqui, tá? A paz do Senhor, pastor, quero fazer uma pergunta para o senhor. Como o senhor é um grande pastor, só quero uma resposta, porque tenho o senhor como um pai. Amém, fico grato com relação ao pai, viu? Porque tantos evangélicos, conhecedores, pregadores da palavra, estão fazendo da casa e o templo de política, né? Sendo que o nosso próprio Deus condena a política. Isso me deixa com o coração partido. Irmãos, eu vou responder para todos, porque isso é bíblico. O amor de muitos se esfriaria.
Isso é extremamente bíblico. Você sabe qual é o problema do crente hoje? Nós estamos lendo muita mensagenzinha e a Bíblia está lá enferrujando ou empoeirando. Vai ler a palavra. É bíblico. É bíblico. Vamos ler. Vamos descobrir junto hoje que isso tudo é bíblico. É bíblico. Olha só o que está escrito, 2 Timóteo 3:1. Sabem, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Pega a tua Bíblia aí, ou talvez você não pega nela já faz tempo. Vamos ler junto. E vamos descomplicar isso. Como descomplicar? Com a própria palavra. A palavra é a resposta de tudo para os dias atuais que nós estamos vivendo. É esse posicionamento. Eu passo o que for, passo a humilhação que for, mas eu nunca vou largar de Jesus. Pode vir a lei dos infernos e não tem problema. Mas a Bíblia diz que aquele que permanecer até o final, a Bíblia nos alerta com relação a isso. Quando a Bíblia diz, aquele que permanecer até o final, esse receberá a coroa de justiça. Portanto, ela dá um alerta para quem sabe ler, um pingo é um i. Por que Deus faz esse questionamento? Por que Deus nos alerta, aquele que permanecer até os últimos dias, até o final, esse recebe? Por que ele faz esse questionamento? É porque a coisa não vai ficar fácil. E é bíblico. Vamos para o segundo versículo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, né? Vamos para o versículo 2, 2 Timóteo capítulo 3, né? Se o meu computador aqui quiser abrir, né? A paz do Senhor, família abençoada, cheguei em paz. Aqui eu já li. É a pastora Maria, né? Aqui deu uma pequena travadinha, não sei porquê. Então, nós temos que entender que a Bíblia nos alerta o tempo todo. Nós é que fingimos de besta. Sabe, teve um dia que eu estava pregando, outro dia eu falei sobre isso aqui. Parece que nós estamos falando para um tipo de pessoa que tem o que tem no ouvido, porque não entra, não vai em culto de ensino, não vai de jeito nenhum. Se mata numa loja, se endivida para ir numa festa. É ou não é assim? Vai no salão, arruma, o cabelo fica top das galáxias, só não pode cair um pingo d'água que vira aquela vassoura, tudo de novo. Se endivida, quer chegar chique na igreja, mas tem esse probleminha. O culto de ensino. Eu lembro de um homem que ele ia muito bem arrumado no culto de ensino, e um dia aquilo foi me encabulando, que às vezes a gente vai para o culto de ensino de qualquer jeito, né? Sempre continua com a verdade, pastor, porque o Senhor mesmo sabe que quem prega a verdade é massacrado. Eu vivi isso na pele. E eu também, até hoje. Tem gente que me odeia, mas eu amo eles. Isso faz parte. Se no céu, irmãos, que era o céu, presta atenção. Aquele anjo que o Senhor fez, que Lúcifer era um anjo. Ele ainda é um anjo. Mas é um anjo do mal. O Senhor diz no livro de Ezequiel que até em volta dele, ele era o único anjo que tinha pedras afogueteadas, aonde ele andava, de tão especial que ele era para Deus. Mas enquanto Deus estava fora, o que ele fez na casa do Pai, lá onde nós não conhecemos, mas iremos conhecer se permanecermos firmes, com todas essas decepções, com todas as lutas que nós vivemos. Ele agranjou para si a ideia de que tinha que ser igual à Trindade. Ele tinha que ser igual. Talvez dentro da tua própria casa tem uma pessoa, um irmão. Vocês estão enganados. Às vezes um irmão morre de inveja da gente. Morre de inveja de você. Porque você tinha tudo para dar errado. E do nada você passou a dar certo. Muitas vezes as pessoas estão esperando de você o pior teu. Mas Deus, ele é terrível quando ele começa a trabalhar na nossa vida. E nós temos que abrir os nossos olhos.
Não estou falando politicamente, eu estou falando espiritualmente. Porque o que vem aí, nós vamos chorar muito. Nós vamos sentir saudade desse trabalho bem aqui. Vamos querer fazer, mas vamos ser impedidos. Pastor, mas o senhor já está dando como o perdido. Oh, irmãos, eu estou preparado para o que vier. Se Bolsonaro for, amém, glória a Deus, só vai desacelerar esse tempo. Mas esse tempo bem aí, ruim, ele está muito próximo. E é preciso que nós venhamos a olhar com os olhos da fé. Com a experiência que você já leu a Bíblia várias vezes, você está vendo, mas parece que a pastoraiada, parece que o diabo vem cegando os pastores, praticamente a maioria, que ninguém aplica esse tipo de palavra dentro da igreja. É raro um pastor que faz isso. É só, irmãos, o Senhor quer o teu coração. Primeiro, ele não é açougueiro. Ele não comprou você e eu por parte. Ele comprou você por inteiro. Comprou eu por inteiro. Nós somos propriedade do Senhor. Eu tive que parar de pastorear, que senão eu ia morrer. Outro dia eu estava falando com o Júnior falou assim para mim: você, Zé Caro, que Marcão, né, que ele me chama assim, é melhor você ficar fazendo o que você faz para a rua. Porque para pastorear você não dá mais. Verdade. E ele estava certo. Concordei com ele, não foi, cara? Olha aqui os dedos, como os dedos tudo, ansiedade. Porque parece que você está falando a mesma coisa o tempo todo e a igreja não entra. Mas não é pelo seu jeito, pastor, mas não é, tem que haver fruto. A igreja está vivendo uns dias assim de distanciamento dentro da igreja. Já viram falar em morrer de fome sentado em cima de um saco de arroz? É o que nós estamos, a maioria de nós estamos vivendo. É uma cegueira. É um crente com raiva do outro, é aquela coisa, sabe? E aí eu fico assim pensando: meu Deus, quando é que a tua palavra... E o Senhor diz: meu filho, o amor de muitos esfriaria. Está escrito isso na Bíblia. Então, hoje eu compreendo isso. Não vou brigar com B e A por causa de PT, nem Bolsonaro. Sei que eu voto nele. Isso aí, para todos que eu votei, venceu. Todos, governador, deputado federal, estadual, todos venceram. E eu vou de novo lá, votar de novo, porque eu represento um povo. Eu represento, você representa esse povo que está na hora de se unir, tomar vergonha e se unir. E parar de estar... Aí temos poucos dias de paz, em breve tudo se cumprirá. Isso é que eu estou esperando. Porque é bíblico, a Bíblia fala disso. Vamos para 2 Timóteo 3 e versículo 2. Só para o senhor ter uma ideia, tinha 8 assistindo sua live, agora tem 4. É assim mesmo, eu não ligo não. Depois eles assistem, eu sei que assiste. É esse pastor aí. Eu só não quero que venha depois me incomodar. Viu? Não venha não, pastor, a coisa tá feia. É mesmo. Minha filha virou sapatão. Meus parabéns. Meu filho virou viado. Meus parabéns, não é que ele virou. Eles vão ser induzidos a ser isso. Viu? Vão ser induzidos. Igual outro dia eu vi um vídeo de uma professora, né? Ensinando, fazendo um casamento gay com 2 crianças, 2 meninas. Quer dizer, seu filho vai crescer nesse meio. Meu filho, eu não tenho filho, né? A palavra dói, ela dói mesmo, não é para ficar aí não. Só fica aí quem se interessa em saber das notícias. Os traidores estão no nosso meio. Está em Mateus capítulo 20. Verdade. Quem traiu Jesus estava onde? Aonde estava o trair, o Judas? Ele estava no meio dos sacerdotes? Não, ele estava junto com Jesus. Judas morava, caminhava, comia, dormia do lado de Jesus. É a própria igreja que está ocasionando tudo isso. Essa é a grande verdade. Não temos mais igreja como antigamente. Temos igreja agora mais política do que igreja. Estamos discutindo mais política do que igreja. E temos que entrar na palavra para que Deus possa fazer a vontade dele, né? Os traidores estão
Mas isso nunca foi, pastor. Ô pastor, é só engano. Ô Júnior, entendo você perfeitamente. A igreja precisa da política, vai vir tempos difíceis. Se a esquerda voltar, quem não acreditar é só voltar no tempo de Jesus, que ele lavou as mãos e entregou Jesus. Foi, Júnior está extremamente certo. Quem lavou as mãos e entregou Jesus foi o governador. Aleluia. Foi o governador, né, cara? Termina assim. Verdade, Júnior, eu não estou falando uma coisa, ou nós nos unimos em prol. Meu Deus, não é que Bolsonaro é Jesus, não. Eu não tenho ele como Jesus, não. Mas ele é um homem que ainda vê como nós vemos. Tem misericórdia dos seus filhos, de você mesmo. Eu fico tão nervoso assim. Deus, eu queria entrar na cabeça de cada um e ver o que eu vejo. É inevitável o que vem. Eu estou chorando hoje para sorrir depois, porque eu vou passar por todas essa luta sorrindo, porque eu sei que Jesus está bem próximo. É bíblico que isso venha a acontecer. Mas nós temos tempo para evitar isso. Nós temos sim tempo. Você não faz ideia o que é viver num país onde você não pode adorar o teu Deus. E você não faz ideia. Eu faço ideia porque eu já andei perto de países assim. Onde a igreja é regulada. Então nós temos que prestar atenção. Vamos para 2 Timóteo 3:2, que diz assim: os homens amarão a si mesmos e serão ainda mais gananciosos. Isso está acontecendo no meio do povo nosso. Os homens, em vez de fazer o que tem que fazer, não. Tem uma assembleia aí que teve uma reunião, um pastor da assembleia, uma reunião com o PT, está aqui as fotos. Gente, não dá de acreditar com um homem que senta no meio ali. Meu pai, não dá e dá, porque eu tenho essa manobralidade de entender isso. Porque os traíras estão aí, os que negam a cruz, mas estão lá falando que Jesus é bom, que Jesus é aquilo, que é aquilo e o outro, mas não para observar. Eu sou muito amigo do Júnior que está aí, e o Júnior é muito amigão meu, mas assim, nós somos irmãos. Mas se um dia o Júnior me vê errado, ele não mete consequência para falar para mim, não, porque ele está sendo mais amigo meu ainda. E eu também não meço consequência para falar para ele, não. Isso é você amar o teu irmão de verdade. Mas hoje a maioria de nós está preferindo, deixa para lá. Ou se coliando esse tipo de gente. Isso são os espíritos de Judas. Pastor, eu vou sair agora porque eu vou entrar em serviço. Amém, irmã Neide, vai com Deus. Então a palavra diz, olha, os homens amarão a si mesmos e serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais e ingratos, né? Ingratos e ímpios. Isso é bíblico. A verdade, tem um povo aí. Por que esse canal não dá muita gente? Também não ligo, não. Eu me preocupo, cara. Se não tiver, eu já fiz que não tinha ninguém. Depois assistiram. Porque é assim, tem pastores assim, tem membros assim. Nós somos uma igreja que estamos apodrecendo todos os dias. Mas o Senhor diz que isso é lícito. Está aqui na palavra. Não é eu que estou falando, não. E aonde que está esse povo? A maioria está no meio da igreja. Está normal hoje, adultério. Troco de igreja e fica tudo bem. A igreja está apodrecendo por causa do meu e do seu pecado. Não revelado. Não vou revelar, não. Eu vou mudar de ministério. Está assim a coisa. Até uma pastoraiada que quer ver a igreja cheia. Né? Principalmente se tem umas condiçãozinhas. Tem pecado aqui não. Pastor Zé Carlos, sente aqui do meu lado. A partir de hoje você é meu braço direito. Porque algum benefício eu posso dar para ele. A mentalidade nossa está sendo distorcida. A mentalidade do crente antigo, eu comecei a servir a Deus há uns 20 anos para trás. Aí.
Eu ainda achava, lá, como sempre brinco aqui, lá pro lado da Triângulo, ainda existem igrejas assim, que a mentalidade deles é voltada em conquistar alma para o Senhor, que a mentalidade deles ainda está vinculada à vontade de Deus, aonde há uma reverência tão grande dentro das igrejas. Mas hoje nem isso nós estamos tendo dentro da igreja. Repara que não, irmãos. Repara que não. Chega, abre o celular lá dentro, olha, olhando, curtindo. Orar que é bom, não ora mais. Ou eu estou mentindo? Se a pessoa não ora dentro da igreja, não ora em casa também não. Não vem com essa conversa. Se você não tem, e eu não tenho predisposição para chegar e ajoelhar na casa do Pai, lembrando bem daquela palavra que diz, guarda o raio do teu pé quando tu entrares na casa do Pai. Quem tem essa palavra, como Davi disse, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração, para que eu não erre contra ele. Mas essa responsabilidade, parece que Deus está caindo em um certo descaso, mas ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ai de quem brincar com esse Deus. Eu sou prova disso, eu brinquei com ele, a conta para mim foi extremamente alta. Nós não podemos brincar, é verdade, eu sempre digo isso também, é verdade. Se nós não estamos tendo nem a reverência de chegar na igreja, orar, desliga o raio desse telefone, tira essa praga desse chiclete da boca. É por isso que o Júnior disse, você não tem mais paciência para lidar com pessoas. Eu cheguei a esse ponto, porque parece que quando eu ajeitava um lado, debuiava outro. A igreja tá assim, qualquer coisinha já faz aquele motim. Os rebeldes. Monta, o pastor Zé Carlos. Era só vinha, a pancada pegava do mesmo jeito. Eu nunca estive atrás de multidão. Minha igreja aqui, a nossa igreja encheu, porque era coisas de homens e mulheres de Deus que vinha e a igreja enchia mesmo. Né, cara? Chegou o ponto de faltar cadeira. Mas aí deram um jeito de acabar com isso, né? Foram crentes que fizeram isso. Então no nosso meio há muitas coisas que Deus precisa organizar. Só Ele, porque a palavra não organiza mais. Ah, pastor, você é doido. Se eu sou doido, pode sair daí. Porque eu não estou falando uma mentira aqui, não. Nós vemos lá o exemplo, a casa do Pai, a paz do Senhor, somos remanescentes, pastor. A Rúbia, meu bem, não é aquela menina lá de Nortelândia? Eu acho que é, né? Não, né? Mas seja bem-vinda, irmã Rúbia. Hoje o caldo tá grosso aqui. Mas olha, é isso que eu sempre questiono. Eu fiquei com cabelinho branco, sofrendo como é que é o nome? Ansiedade. Foi tudo coisa que a igreja me deu. Mas se eu tivesse tudo isso e visto o resultado, como eu vi em algumas vidas, eu me alegro que algumas vidas captou isso. Porque amor tem várias maneiras de ser expressado. Tem aquele amor que é melancólico, ou meu irmão, e por ali. Não tem pastor assim? Tem. E tem pastor que é da minha natureza. Fala, aplica duro, porque a igreja tem que passar por esse processo. E é esse processo que está vindo aí o próprio Deus, permitindo que a igreja venha sofrer. Pastor, misericórdia. Se ele permitiu o próprio filho dele, você deixa de ser idiota, crente idiota. O próprio filho dele foi para a cruz. Por que você e eu não vamos? Quantas famílias não se perderam lá para trás, perderam a vida e Cristo se meteu? Não, Ele permitiu. Para que nós pegássemos aquilo como exemplo e nunca viéssemos a desagradar a Deus, porque Deus é a tua e a minha única saída, não existe outra saída. E se Deus se calar, nós estamos ferrados. Se Deus se afastar um pouquinho, aí eu e você vamos ver o quanta saudade nós vamos sentir dele. E olha que tem hora que Deus se cala mais de 400 anos. Já leram sobre isso? Eu vejo gente dizendo, a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Vai sim. Só que para acontecer primeira para segunda foram mais de 400 anos. Tá bom? O povo de Deus escravo na mão de um povo inimigo, escravizado.
E não foi falta de avisar. E nós estamos muito perto de acontecer isso, se Deus não tiver misericórdia e se a igreja não se posicionar na posição que agrada a Deus. Ainda há tempo para você e para mim. Ainda há tempo. Nós precisamos sim da política. Nós não precisamos ser político. Nós precisamos sim da política, porque afinal toda administração vem de Deus. Aí a Bíblia diz isso. Só que ela também diz que se Deus não estiver na cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta pôr guarda depois, porque o que pode vir de encontro conosco pode desagradar, nos gerar muitas dores, por questão de nós não nos posicionarmos e pararmos para ver tanto um quanto o outro. É o homem de Deus, na minha opinião, ele é. Foi escolhido por Deus, mas o povo está repudiando. O povo de Deus. Não dá de acreditar. Não dá. Esse homem é ignorante. E o outro que roubou, mandou fazer muitas outras coisas que eu não posso falar aqui, né? Esse está certo. Então veja bem, os homens amarão a si mesmo e serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Isso é uma realidade. Pega teu filho hoje com 9 anos e dá uma palminha nele, dá. Nossa, ele te ameaça na hora, mamãe, eu vou pro conselho tutelar. Eu saí de casa, eu tinha 7 para 8 para mim, por isso que eu falo sempre, eu tenho medo de ter filho. Porque com 7 e 8 anos eu saí de casa, eu não morri não. É mesmo, conselho? Então agora vocês criam. Cria. Que eu vejo o filho aí acordando 10 horas, perguntando, mas cadê o pão? Hoje a mãe não pôde comprar. É que são assim, desrespeitosos. Filho de crente. Não bato não, que é filho único. Oxe. E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, não retire a vara do lombo do teu filho. Isso é bíblico para que cada um de nós venhamos a entender bíblico. Pega ele lá na surdinha e dá logo, porque daqui a pouco ele vai estar dando em você. É a tendência dessa nova geração escarnecer os pais. Porque se entra um apertado desse aí, esse endemoniado entra, ele vai ensinar essa cartilhinha, os professores vão estar orientados, a maioria dos professores são de esquerda, viu? A maioria. Eles vão ensinar o seu e o meu filho, ou o meu neto, não sei, que ser bissexual é bom. E isso é responsabilidade minha e tua, de não deixar com que isso aconteça. De dois modos, um modo é votando e o outro modo é orando ao Senhor e se arrependendo de tudo que nós já fizemos para contrariar a vontade de Deus. Ah, pastor, mas isso não é o que? Não é o que? É bíblico isso. O que diz lá em 2 Crônicas 7,14? Vamos embora ler? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos e falta de caráter, né? Dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei e perdoarei os seus pecados e seus erros, e curarei a sua terra. É bíblico, não é eu que estou falando. Será que esse momento não é o momento da gente repensar, reposicionarmos diante de Deus? De verdade, não uma meia dúzia e o resto ficar aí esperando a coisa acontecer? Pastor, mas o senhor tem medo do que está vindo? Eu não. Fiquei muito triste ontem, fiquei muito chateado, porque eu vi que aquilo ali era roubo. Era roubo. Eu conheço, eu vim desse mundo. Fiquei bastante, mas eu não fico assim, igual hoje mesmo. Tem uns vídeos de demônio aí, uns caras falando. Hoje até falei pra Carol, meu bem, não abre esses vídeos aqui dentro de casa não, mas já sabe o que é. Temos que nos posicionar com a visão na Bíblia.
Mas nós temos que tomar uma atitude também. Afinal, você pode fazer a diferença de dois jeitos que eu estou falando. Consertando os nossos maus caminhos, os nossos prejeitos, os jeitos que desagradam a Deus. Se posicionando realmente de pé e parar com essas ideias de jirico. Que eu vejo um crente votar no PT, eu fico olhando. Ele é meu amigo do mesmo jeito, só que já não confio mais nele. Falei, rapaz, você não gira. Você não gira. Você tem algum problema na cabeça, você está acelerando uma coisa que vai vir para nossas costas mesmo. A maioria dos políticos, a maioria de nós, não sabemos os planos de Lula. E ele deixou lá bem claro, ilimitado para gastar. Ele está falando com a própria boca dele que não é para existir igreja. Tá bem claro, não é outro que está falando, é ele. Mas eu insisto, eu sou Lula, Você é Cristo, você é do partido de Cristo. E se você e eu abrirmos as portas, aleluia, do nosso coração para Cristo, Cristo vai nos orientar. E teremos paz parcialmente falando por um longo tempo. Mas a questão é que parece que nós não queremos isso. Uma boa parte não quer isso. Está lá lembrando da migalha que Lula te deu, o tal de Bolsa Família, né? Enquanto ele te deu a migalha, ele roubou toda a fábrica. Os crentes que estão sendo comprados, manipulados, é porque não tem visão de Deus mais. Eu vou te processar. Problema teu. Vai arrancar o que de mim? Vou continuar falando. Tu não pensa. Infelizmente, tu se deixou ser levado. Temos que defender a causa de Cristo, não Cristo, que ele não precisa da defesa toda. Porque senão nós estaremos acelerando e admitindo para nós mesmos, vem, pode vir crise. E muitos cairão. A Bíblia fala que no final dos tempos ele ia balançar a figueira, poucos iriam ficar. A igreja está com a grande possibilidade de voltar aos túneis, aos cerrados, se reunir escondido. Daqui a pouco pode vir uma lei aí, destruir tudo que é Bíblia, proibir a Bíblia, como tem país aí, que a Bíblia ela é proibida, e não era, mas agora é. Temos que pensar direito no que nós estamos fazendo. Quem vota em ladrão, como você apoia uma pessoa que é ladrão? E outros crimes mais, e que tem um projeto tão macabro desse. E você crente, não dá para entender. Eu sou crente pela glória, pela misericórdia. Não. Você é um cego que precisa abrir teu olho. Ou você abre, ou Deus vai abrir. Mas vai abrir em cima de dor e consequência. A consequência dos seus atos, dos meus atos, isso Deus não passa pano. O que nós plantamos, nós colhemos. Isso é bíblico. Plantar não é obrigado, mas colher, infelizmente é. Vamos para a palavra. Olha o que diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não julgar ou falar mal dos irmãos. Mas é a coisa que nós mais faz. Hoje é mais fácil eu julgar você julgar eu, falar mal de você falar mal de mim, que está esse entreveiro hoje. E a vontade de Deus fica lá em cima, olhando. Quando é que essa igreja vai dar lugar e parar de confusão? É um momento muito sério que nós estamos vivendo. Nós temos que nos posicionar, amar um outro a mais e parar com esse piseiro. O que eu estou falando aqui, não estou falando mal, estou falando de uma realidade que nós estamos vivendo. Não dei nome de ninguém aqui, mas que tem uma crentalhada aí, PT tem. Depois, quando a conta chegar, não venha pedindo, Deus misericórdia. Não, você escolheu, agora você aguenta. Você escolheu, você fez essa escolha.
O Senhor nos tem como responsável. Ele diz, quando eu era criança, eu agia e fazia como criança. Paulo faz, mas depois de adulto, não. Os seus passos, os meus passos, eu sou responsável, você é responsável. E talvez por uma posição nossa neutra, ou talvez do outro lado, pode trazer aí um grande desgraça para todo mundo. Por questão e a gente já viu esse sistema fazer mal para o país nosso. Número 6, versículo 27 diz assim: assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. Existe saída sim para você e para mim. Existe saída sim, é a igreja se unir, né? É a igreja falar uma língua só e parar com esse barulho. Ah, que eu sou de fulano, uma de Paulo, outra de César. Vamos parar com isso. Você é produto, não é produto do meio, não. Você não é um produto social, não. Você é uma obra-prima que Deus restaurou. Você, o proprietário seu e meu, ele é zeloso de boas obras e de uma eficácia muito grande em nos proteger. Mas a nossa rebeldia afasta ele. O nosso gelo, a única coisa que ele exige de nós, que em primeiro lugar é ele. Outro dia eu estava falando que em primeiro lugar não é Bolsonaro, viu? Não sente Jesus no lugar de Bolsonaro, Bolsonaro no lugar de Jesus, porque a conta pode chegar. O Senhor não aceita, ele não divide a glória dele, ele não divide quem ele é. E quando o povo se cala, ele permite que o povo vá ao cativeiro, que é o que nós estamos muito pertinho de passar, por não termos mais, a maioria de nós, caráter, primeira coisa, visão de Deus, segunda coisa, e nem sermos mais unidos, terceira coisa, né? E nem termos responsabilidade para ouvir as coisas de Deus e colocar em prática. A maioria de nós estamos assim. Tem muitos que ainda se posicionam certo, mas eu imagino a luta dessas pessoas e o sofrimento que elas vêm passando, principalmente de domingo para cá, de ontem para cá, da decepção de ver o próprio povo de Deus, e não é um povo assim, gente de divisa aí, grandes pastores se unindo a essa canalice, a esse rol de crime. Quem se une a isso está se condenando. Deus tem o olho de águia, mas você também tem. Deus te dá olhos santos, ouvidos santos, para que você ouça mais, observe mais e veja se você lá dentro e eu estamos certos com essas ideias de Jerico. Porque depois que chegar a conta, não venha, Jesus, não venha não. Não venha não, porque não vai demorar nem um ano não, viu? Vai ser as primeiras coisas que esse governo vai fazer. Ele vai liberar os sem terra, um bando de vagabundo, para invadir terra dos outros. Ele vai liberar o inferno nessa terra chamada Brasil. Ele vai contrariar todos nós. Se quiser acabar com a página minha, não tem problema. Faço pelo WhatsApp, não muda nada. Eles estão assim, eu tenho um amigo aqui que a página dele, do Hernandes, né? A página deles, eles cortou, porque ele falava duro também. Entende? Se ele acabar aí, eu vou pro YouTube. E o YouTube, eles fechar também não tem problema. Nós vai pro Instagram, não tem problema. Aí se fechar tudo, nós vai pro WhatsApp. Não muda nada. Então nós temos que ter esse intuito de andarmos juntos, falar uma língua só e parar com esse piseiro. Parar. Ontem eu vim do lado da Barra, eu vim extremamente triste, só que não passo isso para cá. Como ser humano, de ver certas coisas, meu Deus, mas eu no fundo que eu fico triste, eu fico alegre, porque isso é bíblico, nós estamos acabando de ler aqui, ó. Pega lá 2 Timóteo capítulo 3, engole isso, pega, lê, porque está ali um dos alertas extremamente realidade. Nós estamos já vivendo isso que está escrito ali. Nós estamos vivendo quantas vergonhas o povo de Deus vem produzindo. Acha que Deus lá em cima ele não fica olhando, não. Ele é juiz.
Ele é justiça, a Bíblia diz. E ele vai derramar da ira dele no meio desse povo, viu? No meio de nós. E ai de quem se achar em falha. Tem um outro probleminha aí que ninguém está prestando atenção. Nós estamos muito perto de uma guerra mundial. Basta os russos lançar uma bomba nuclear na Ucrânia. Ninguém está vendo isso, mas todo dia eu procuro me informar. Senhor, meu Deus. Se ele lançar, estaremos numa guerra mundial. Vocês fazem ideia o que é? Só a Rússia tem 6 milhões de bomba nuclear. A Rússia tem poder nuclear de exterminar o mundo, não é um país, é o mundo. 11 vezes. Vocês estão entendendo? Quando a gente escuta aquele hino, quando essa terra for pegar fogo, aonde é que eu vou morar? Aí diz, eu vou, não é assim? Eu vou com Jesus morar, não vou ficar, eu vou com Jesus morar, não vai ficar nem raiz, nem ramo. Vocês nunca ouviram, não? Existe um hino, ele é muito antigo, é esse aí. Bem antigo, que fala de uma realidade que a Terra pode sim passar por uma guerra nuclear, e se passar, muitos de nós vamos saber o que é um fogo nuclear, né? Hiroshima passou por isso. Uma bomba atômica nem é a nuclear. Rússia tem muitas dessas bombas, e os americanos têm quase o dobro. Eles têm poder para arrebentar com esse mundo. Só a Rússia 11 vezes, como eu já disse aqui. Mas pastor, mas Deus vai ter misericórdia. Sim, Ele vai ter misericórdia da igreja que tem misericórdia. Mas essa igreja nojenta que a gente está vendo nos dias de hoje, que esse bando de crentes que só, tudo, a maioria só reclamando, você não encontra mais aquele crente animado. É raro encontrar, mas existe. É sempre chorando. O povo de Deus, ele é alegre, ele é animado, o povo de Deus é determinado, o povo de Deus é decidido, o povo de Deus é irmão, o povo de Deus é unido, e não é isso que nós estamos vivendo, e Deus pode sim permitir essa depuração na casa dele. Tem muita casa de Deus hoje, que Deus nem conhece, tá? Deus não está lá. Essa é uma grande realidade que nós temos que entender. Os templos ficando cada vez mais luxuosos. A palavra já não é mais mastigável. É um alimento lá, eu acho que é miojo. E Deus está acostumado, aleluia, a te dar café no coador, torrado naquele. Era assim que Deus tratava. O alimento de Deus para as nossas vidas, às vezes não tinha teologia, não tinha esse manobralidade toda, mas tinha aquele desejo, fé, e a pessoa mal sabia ler, e ali aplicava a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquela igrejinha simplesinha, enchia da glória de Deus. Cadê essa glória que eu não vejo ela mais? Só vejo muito cuidado em cima do púlpito, cuidado com a ética, cuidado mais com não sei o quê. Irmão, sai desse tempo. É um tempo de cegueira. Parece que a teologia veio para gelar mais a igreja. Outro dia eu estava vendo um culto aí, até não vou falar aqui porque é antiético, né? Olha eu usando aqui a teologia. Até para abrir o culto hoje é diferente. O dirigente chega na hora de abrir o culto. Puxa, antigamente era diferente. O primeiro que chegava era ele. O porteiro, não era assim? Hoje é diferente. O pastor é o último que chega. Às vezes tem um já dirigindo o culto, aí ele chega. Chegou o príncipe de Galo. Já não oram mais. Júnior lembra aquelas igrejinhas lá no Mato Júnior? Era ou não era? A gente chegava, o pastor estava orando com o joelho tudo breado de terra, mas ele estava lá, para a glória de Deus. É por isso que havia cura, libertação e muitas outras coisas aconteciam na nossa vida por questão disso. A fidelidade do pastor para com as ovelhas.
O amor já não existe mais, não é? Tem pastor que deve estar saindo fumaça. Quem que é esse homem para falar? Eu sou um Jeremias que falo o que Deus me manda falar. Não estou aqui para agradar nem bem nem A. E ninguém é obrigado a ficar aí ouvindo isso, não. Mas essa é uma realidade. Quanto mais nós esfriamos, Deus se posiciona para trás também, viu? Deus afasta também. E Deus pode afastar e deixar nós aí 4 ou mais anos, viu? Na mão, viu? De um sistema aonde nós vamos gritar muito. Era chão batido lá na 33, verdade, Júnior? Era chão batido. Todo mundo com o joelhinho. Por que eu estou falando com o Júnior? Porque o Júnior conhece essas áreas lá. Hoje deve ter piso lá, mas naquela época não tinha. E eu chegava, a igreja estava toda de joelho naquela... Hoje tem gente que leva um papel, não posso dobrar o joelho agora, né? Na graça, né? Na liberdade, né? Mas tu e eu vamos ter que dobrar ele debaixo de dor aí, não vai demorar. Vamos ter que dobrar a força. Ô papai, agora eu quero. Ele diz, agora eu não estou ouvindo. Porque a conta chega. Não deixa Deus chegar a esse patamar. Ele vai chegar, uma hora ou outra vai, porque isso é bíblico. Mas chega com gozo, chega no tempo de Deus, não acelera isso não. O que está acontecendo é que as pessoas estão acelerando isso. Na desobediência, na falta de visão. Oh Jesus. É isso. O Deus de antigamente funcionava? Não, o Deus de hoje. A irmã Rúbia pede oração pela sobrinha dela. Tamares é o nome dela, amém, Júlio? Anota aí, cara, que depois eu não vejo aqui. Então vamos para o fariseu conhecido por sua voz. Olha só, os fariseus, lá em Lucas 16 e 14, diz: os fariseus são conhecidos por suas avarezas. Tudo isso, e procuravam ridicularizar a Jesus. Aonde estava o fariseu, irmãos? Vocês têm noção onde o fariseu ficava? Como que eles eram chamados? No meio do povo de quem que os fariseus estavam? Povo de Deus. Na realidade, quem crucificou Jesus foi o povo dele mesmo. E nós estamos repetindo isso. Todos os dias em que nós não nos enquadramos na vontade de Deus, nós crucificamos Jesus de novo. E agora nós mesmos. Tenha mais amor, ame mais. Ouça mais a vontade de Deus em nome de Jesus. Ainda dá tempo. Está aí por fora escondidinho, né? Mas a hora que a conta chegar, viu? Você que está por fora, que é petista, viu? Você não é petista, você é filho e filha de Deus. Para com essa conversa. Observa mais para não chorar lágrima de sangue depois. Que aqui hoje qualquer um vai lá, abre uma igreja aonde ele quer e fica por isso mesmo, né? E qualquer um hoje é bom, mas vai chegar o tempo em que essas igrejas serão fechadas. Templos enormes aí vai ser fechado. É bom que um pouco desses Balaão, né, vai sair dessa posição, procurar uma enxada para capinar. Não é assim? Já que não honrou, não deu fruto, enquanto estava sentado ali como um pastor, resolveu fazer da casa de Deus um bom negócio. E não é um bom negócio, financeiramente falando, e nem o negócio é seu e nem meu. Ainda é de Deus, e se Ele permitir é porque Ele quer organizar o povo dele. Realmente, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Hoje eu entendo a natureza desse versículo. A que ponto nós estamos chegando. E não é falta da palavra do Senhor nos alertar. Todo dia o Senhor está nos alertando.
Romanos 1, capítulo 1, versículo 30, diz assim: os caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedece até os seus pais. Já começa desde pequeno. Esse tipo de pessoas, eles vivem tentando afastar a natureza de Deus do meio do povo de Deus. Vivem caçando coisa, né? Para afastar a igreja cada vez mais. A gente vê cada falta de respeito com o povo de Deus, com as igrejas. Teve um tempo para trás, uns 4, 5 anos atrás, que era desse jeito, era novela, era tudo tirando onda com o povo de Deus. E o povo de Deus quieto. Se o povo de Deus se reunir e bater os joelhos e dizer: Pai, nós não aceitamos isso. O que ele diz lá? Se o povo se arrepender, oh glória a Deus, eu desço e faço notório o meu nome, a minha presença, e não há ninguém nesse mundo que tenha mais poder que eu, nem nele nem fora. Você não faz ideia do tesouro que você tem, que eu tenho, e não sabemos usar por questão da nossa distância, esfriamento e desobediência. É só isso. Filipenses 2, versículo 21 diz assim: porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. É eu que estou falando? É a palavra, Filipenses 2 e 21, olha lá. Diz o quê? Portanto, todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses. É o que nós estamos vivendo. A maioria de nós senta ali, aqui é o lugar que eu queria. Não, meu irmão. Quando você senta no meio, a responsabilidade é maior. Se você é um membro, batizou, se tornou membro, você tem uma responsabilidade também. Tu não precisa ser pastor, evangelista, diácono, cooperador, presbítero, não. Tu não precisa estar esperando função nenhuma, não. De repente, a tua função é aquecer a igreja do Senhor com o poder exercido de Deus na tua vida. Animar aqueles que estão desanimados. Orar por aqueles que necessitam. Essa é a nossa função. Mas pastor, o senhor já é pastor. Irmão, essa divisa eu não vou levar ela lá não. Eu vou levar a responsabilidade dela. E isso sim, eu vou ser recebido lá pela responsabilidade dela. Olha, você deixou de falar isso e isso e isso para o meu povo. E portanto, tá ali, ó. Eu tive que usar outros. E eu não te conheço, Zé Carlos. Acabou para mim. Temos que ter esse cuidado de não estar cuidando só das nossas coisas. Porque se cada um fazer isso, a obra do Senhor vai ficar no meio vazia. E casa vazia não fica de maneira nenhuma muito tempo vazia. Outra coisa vai ocupar. E com certeza não é barato e rápido. Tudo que o diabo quer, como já está agindo, usando pessoas no meio da igreja para nos envergonhar, para fazer tanta coisa, vocês já viram? Mas isso é listo que vem a acontecer. Mas ai de quem fizer. E esse ai, tem pessoas que estão pensando que vai cobrar aqui. Às vezes cobra aqui, irmãos. Mas às vezes, essa pessoa vai ter uma surpresa lá no céu e não aqui. Cuide, proteja o teu maior tesouro, que é o teu chamado, a tua igreja, seus filhos. Proteja. Anime-se mais, se alie-se mais a Deus. Ah, mas o fulano vai... Larga para lá. Vai orar por ele. E seja, por excelência, uma atalaia na casa de Deus. Porque se nós não acordarmos com essa, o que vem depois dessa é terrível para as nossas vidas. E os irmãos aí que, infelizmente, tampou o olho, ou está fazendo igual o governador na época de Jesus: eu lavo minhas mãos. Lembre bem que você mora dentro de uma bolinha chamada planeta Terra. E a conta, quando chegar, não tem para onde você correr, não. Para onde você e eu formos, lá vai estar a culpa ou a mão de Deus agindo, te cobrando e me cobrando.
pelas escolhas que nós fizemos, sendo alertado por Deus o tempo todo. Porque tem pessoas que o queixo é para cá mesmo e acabou. Mas Deus ainda é o regente, né, irmã Renatinha? Dá um abraço no Isaac, de toda essa terra. Não se entristeça, não. Se for o tempo de Deus permitir isso para a igreja, é bíblico. Você tem que se alegrar. A gente entristece porque nós somos humanos. Mas espiritualmente eu estou tão bem. Né? Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, dá um cheiro aí no Isaac, né? Isaac no marronzão e na marronzinha. Que Deus abençoe a tua casa. Estamos indo embora. Hoje foi um dia bastante difícil, assim, para algumas pessoas. Eu sei que tem muita gente aí triste. Mas não se entristeça, não. Quem vai dar a última palavra ainda é Deus. E se Ele não dá, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Deus. Porque está escrito que o amor de muitos haveria de se esfriar. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Nós é que parece que não queremos, a maioria de nós não queremos ver isso. Não é aceitar, ver verdade. A Bíblia fala sobre isso. E está acontecendo. Não dá para mim, cara. Vamos orar para nós ir para casa. O papel, cara. Oh, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Eu sei que vocês... Amanhã talvez eu continue esse mesmo ensino, mas não, eu hoje não estou muito para ensinar, assim. Hoje eu estou muito para fazer com que eu e você entenda do tamanho da nossa responsabilidade como povo de Deus. Ainda somos um povo, apesar de estarmos um pouco espedaçados, outros meio arredio, distante, mas Deus ainda tem poder e poder sobrando para fazer a igreja dele se unir. E Ele é Deus de surpresa, Deus do impossível. Você não tem que ficar triste com nada de domingo. Você tem que ficar triste se Jesus vir e você não for, e nem eu. É tempo de nós entrarmos para dentro de nós mesmos e preparar melhor o nosso altar para os dias difíceis que podem chegar aí. Pastor, mas Deus falou contigo? Não, a Bíblia está falando comigo e contigo. Que isso, pega aí 2 Timóteo 3:2 e destrincha ele, que você vai, eu não li tudo, né? Destrincha que você vai saber melhor ainda. E o Senhor, aquilo que Deus não que você não der conta, Deus te dá o entendimento. Viu? 2 Timóteo capítulo 3. Tem outros lugares, mas é que toma muito tempo, né? Então hoje a gente falou muito disso, da questão da responsabilidade. E se eu ficar olhando nesse povo também, daqui a pouco eu aborreço um povo de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. O desobediente, ele está aí para desorientar a gente mesmo. Tirar nós do chão. Amém? Vamos orar? Vamos orar hoje pelo Diadema, a irmã Josefa, Júnior, Kelly, pela filha da irmã Rubens, a Tamires, né? Sobrinha, né? É sobrinha? É sobrinha. Eu não lembro mais. E orar um pelo outro. Pronto, fechou. E não se preocupa não. É dia 30 que vai ser votado de novo? Dia 30 Deus pode mudar o cativeiro do nosso querido Brasil. País esse especial. Eu já andei por vários países aí em volta. Nenhum país é igual ao nosso. Parece que o Brasil, além de celeiro, ele é uma mãe. Né? E eu sei que isso tudo pode mudar. Mas também sei que Deus, Ele abate. Entenda bem o que eu estou falando aqui hoje. Deus ainda abate. Se haver arrependimento, e se alguns de nós procurar a visão que vem de Deus, você vai ver, eu vou ver totalmente diferente.
A nossa mente muda e o Senhor opera maravilhas no nosso meio. Oh, glória a Deus. Bendito Deus, nosso Pai. Poderoso, rico em glória, rico em bênção. Senhor, meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajude, Pai, a atravessar essa ansiedade, essa incerteza. Apesar que sabemos, meu Deus, que isto tudo é bíblico. Que o amor de muitos esfriaria. Que muitos se tornariam zombadores, traíras. Pessoas que iriam, Pai, de uma certa forma, ajudar as pessoas que pensam que podem te destronar. Mas ninguém pode te destronar, Pai. Porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível e é o maior. Não existe ninguém, nem quem possa. O mundo inteiro não pode, meu Deus, contrariar a tua vontade. O Senhor é Deus de milagre, é Deus de misericórdia, mas também o Senhor é Deus de justiça. E eu peço por cada vida, meu Deus, que esteja aí hoje, ouvindo essas palavras. Talvez não seja da maneira que alguns queiram ouvir, mas esse é o jeitão meu de falar da tua preciosa vontade. Que o Senhor abençoe cada vida, a vida do pastor Cidercino, da pastora Maria Aparecida, da irmã Joana, que é a mãe dela, Pai, dando cada dia mais saúde, disponibilidade e entendimento cada vez maior, que os dias difíceis poderão vir. Só o Senhor sabe, Pai. Tudo depende do Senhor. Deus apresenta também a vida do pastor Gilmar lá no Piauí, da missionária Cida Lima. Que o Senhor continue abençoando a vida deles. Senhor, meu Deus, também apresenta a saúde da irmã Josefa e do seu esposo, lá no estado em que eles moram. Sou muito grato, meu Deus, pelo presente de ter conhecido parte da família dela. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-los sempre e sempre, porque eu sei que o Senhor é o Deus de bênção. Deus apresenta a vida do Diadema nas suas mãos, seus filhos, a sua esposa e tudo quanto eles tocar lá no Rio de Janeiro. Deus também apresenta nesta noite a vida do Júnior Passamai, da sua esposa Kelly Passamai e todos os que são ligados a eles ou não, as pessoas que são contra, as que são a favor. Que o Senhor faça, meu Pai, notório a presença de Deus na vida deste casal. Que os seus planos não demorem, Pai, a alcançar 100% de segurança na vida deste casal. Que eles possam multiplicar, ter filhos, e a sua graça e a sua benevolência vai fazer com que as pessoas vejam quão grande é o Senhor na vida deles. Deus, nesta noite, apresenta também a sobrinha da irmã Rúbia, Senhor, meu Deus, a jovem Tamires. Que o Senhor possa, meu Deus, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe o que é. Só sei que o Senhor é médico dos médicos, Senhor dos senhores. E não há nada que o Senhor não possa fazer, independente do que seja. Apresento a vida da Tamires nas tuas mãos, e tudo vai estar bem, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Apresento nesta noite a minha mãe, os meus irmãos, a Samira, a Anne, a minha esposa, o nosso casamento, e apresento, meu Deus, os nossos planos também nas tuas mãos. Que o Senhor possa enriquecer, Pai, ter orgulho de ver a tua igreja se posicionando. Deus, o Senhor é quem sabe do amanhã. O amanhã não nos pertence. Por isso, nessa noite, a única coisa que nós te pedimos é que o Senhor nos dê uma noite de sono, de paz. Assim, meu Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aleluia, esteja na vida de cada um de nós. A misericórdia dele está aí. Basta você bater na porta e o Senhor vai bradar, porque eu sei que o Senhor brada, viu? Fica aí lamentando nada não. O crente é igual ponta de lança. Depois de lançado,
o Senhor te lança em um alvo. Se eu desviei, a responsabilidade é minha. Então, procure atingir o alvo que o Senhor está mandando. Tenha sensibilidade espiritual e para com esse negócio. Maria Aparecida, amém. E a paz do Senhor, família abençoada, boa noite e descanso a todos. Nós, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe vocês também. Amém. É recíproco, tá? Do jeito que vem de lá para cá, vai daqui para lá. Eu quero agradecer a Deus por essas palavras hoje ditas aqui, que vocês e eu venhamos a pensar direito e tomar uma posição que agrade a Deus. Porque Deus ainda é Deus. E não há nada que Ele não veja, viu? E tudo que nós fizemos, ao contrário, Ele não está nem aí, Ele não para, a conta vem. Então nós temos que pensar direito, viu? Pense e deixa Deus tomar uma decisão precisa na tua e na minha vida. Assim agradeço a todos em nome de Jesus. E até amanhã estaremos aqui de novo.